vou mais adiante, doutor juiz Sérgio Moro, para mostrar abuso no judiciário. Interceptação telefônica de uma conversa da presidenta Dilma com o presidente Lula. Vossa Excelência gosta muito dos Estados Unidos, vai muito e fala muito dos Estados Unidos. Imagina nos Estados Unidos, um juiz de primeira instância do Texas gravar uma conversa de Bill Clinton com Obama e divulgar em horário nobre, horas depois da gravação. Foi isso que houve naquele caso. E o senhor sabe que a gravação foi uma gravação ilegal, porque o senhor já tinha mandado interromper a interceptação às 11h12 da manhã. A gravação foi às 13h32. 6 horas da tarde estava na Globo News. Dá para aceitar isso? Eu fico preocupado, e aqui eu externo essa posição, há essa afirmação de que a lei de abuso de autoridade, o projeto não tem nenhuma intenção de frear a Operação Lava Jato. Há essas afirmações de que a Operação Lava Jato é sagrada, mas, não obstante, com todo respeito ao eminente senador, fica claro aqui que está se afirmando que eu, na condução do caso, cometi abuso de autoridade e devo ser punido. Então, me parece claro que a intenção que subjaz, não digo em relação a todos, mas há uma intenção clara de que a lei, o projeto de lei de abuso de autoridade seja utilizado especificamente para criminalizar condutas de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. Para mim, ficou evidente com o discurso do eminente senador que o propósito é exatamente esse, ao afirmar aqui, categoricamente, que eu teria cometido atos de abuso de autoridade na condução dessa operação. Então, a questão a ser colocada é saber exatamente, então, é essa a intenção do projeto ou não é? Senhor presidente, o que eu quis dizer aqui é que ninguém está acima da lei. Nem um juiz, nem um senador, ninguém está acima da lei. Então, o doutor juiz Sérgio Moro tem que conduzir as investigações, mas respeitando a lei. Olha, nunca tive a pretensão de estar acima da lei, eu sempre profiro minhas decisões com a pretensão de cumprir a lei, mas apenas o que eu peço, então, a essa Casa Legislativa é que juízes, magistrados não sejam punidos porque pessoas divergem a respeito da interpretação da lei. O grande momento dessa quinta-feira, 1º de dezembro de 2016, foi quando o juiz federal Sérgio Moro desmascarou no Senado o petista Lindbergh Farias da bancada da Chupeta, apontando o que ele chamou de clara intenção de usar o projeto de lei sobre supostos abusos de autoridade para criminalizar a conduta especificamente de membros da Operação Lava Jato. Eu fiz uma edição especial sobre esse memorável confronto que eu já vou mostrar aqui, mas antes convém esclarecer alguns pontos. Ninguém discorda de que abuso de autoridade é grave, ruim e acontece no Brasil. O problema é a amplitude da definição que os parlamentares possam dar a isso ao legislar, ou seja, o risco de incluírem pegadinhas ou os chamados jabutis para varrer a sujeira dos investigados para cima dos investigadores. Um policial abusar sexualmente de um preso, obviamente, é um abuso que merece ser punido. Mas um juiz que decreta a prisão de um político, depois revogada num tribunal superior, por 6-5, por exemplo, não pode ser criminalizado por tê-la decretado. Haveria aí apenas uma divergência na interpretação da lei, não só entre instâncias distintas, mas dentro da própria instância superior. Moro foi ao Senado para sugerir justamente que esse tipo de divergência não seja criminalizada. Já Lindbergh subiu à tribuna para atacar Moro em defesa de Lula com a vitimização petista de sempre. Eu digo com todo respeito ao juiz Sérgio Moro, não deixa de ser interessante vossa presença para discutir aqui abuso de autoridade. E eu quero mostrar que tem abuso de autoridade no judiciário também. Eu digo no caso das condições coercitivas. Algo em torno de 200 na Lava Jato. No caso do presidente Lula, não podia ter intimado o presidente Lula? Ele iria lá depor. No caso do Lula, o que fizeram? Um grande espetáculo, atacando o presidente Lula, conflagração das ruas, passeatas. Mas eu vou mais adiante, doutor juiz Sérgio Moro, para mostrar abuso no judiciário. Interceptação telefônica de uma conversa da presidenta Dilma com o presidente Lula. Vossa Excelência gosta muito dos Estados Unidos, vai muito e fala muito dos Estados Unidos. Imagina nos Estados Unidos, um juiz de primeira instância do Texas gravar uma conversa de Bill Clinton com Obama e divulgar em horário nobre, horas depois da gravação. Foi isso que houve naquele caso.
E o senhor sabe que a gravação foi uma gravação ilegal, prisões preventivas abusivas. Eu estou tendo coragem de vir aqui para dizer o seguinte: eu acho que vivemos uma escalada autoritária, tem ameaça ao Estado Democrático de Direito. Teria o prazer de discutir esses casos, o que foi feito especificamente com a Petrobras, quando isso fosse encerrado, né? E dar minha opinião sobre o saque que foi feito em cima da Petrobras. Mas eu fico preocupado, e aqui eu externo essa posição, há essa afirmação de que a lei de abuso de autoridade, o projeto não tem nenhuma intenção de frear a Operação Lava Jato. Há essas afirmações de que a Operação Lava Jato é sagrada, mas, não obstante, com todo respeito ao eminente senador, fica claro aqui que está se afirmando que eu, na condução do caso, cometi abuso de autoridade e devo ser punido. Então, me parece claro que a intenção que subjaz, não digo em relação a todos, mas há uma intenção clara de que a lei, o projeto de lei de abuso de autoridade, seja utilizado especificamente para criminalizar condutas de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. Para mim, ficou evidente com o discurso do eminente senador que o propósito é exatamente esse, ao afirmar aqui, categoricamente, que eu teria cometido atos de abuso de autoridade na condução dessa operação. Então, a questão a ser colocada é saber exatamente, então, é essa a intenção do projeto ou não é? Obrigado, Lindbergh, por deixar bem claro. Se for essa a intenção do projeto, né, eu insisto na necessidade ou do adiamento, né, porque vai passar um recado errado para a população, ou, pelo menos, senador, a colocação dessas normas de salvaguardas para o juiz saber, e não digo aqui só o juiz de primeira instância, várias das minhas decisões que foram proferidas, e pode sempre haver discordância em relação às decisões, foram mantidas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foram mantidas pelo Superior Tribunal Eleitoral, foram mantidas várias vezes por unanimidade, mesmo em relação a prisões preventivas decretadas na Operação Lava Jato, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a intenção é essa, criminalizar todas essas autoridades, porque há divergência eventual na interpretação que foi adotada pelos juízes. Então, a questão, se a Operação Lava Jato, como muitos dizem, é de fato sagrada, então tem que se pensar realmente acerca da proposição dessa inovação da lei de abuso de autoridade e da intenção aparentemente explícita de que sejam criminalizados agentes envolvidos nessa operação. Moro ainda voltou ao tema em suas considerações finais. Minhas decisões são sujeitas a críticas, evidentemente, isso não há nenhum problema em relação a isso, a liberdade de expressão. No entanto, né, eu também acho que eu não posso ser acusado de abuso de autoridade, considerando que minhas decisões têm sendo sufragadas pelas cortes recursais e cortes superiores, salvo se também estendida essa acusação, então, a essas cortes. Mas eu acredito que apenas aí há uma situação que até ilustra o risco desse projeto, em se qualificar como crime, a mera divergência na interpretação da lei e na avaliação dos fatos e das provas. Muito obrigado a todos os senadores e senadoras e aos demais presentes. Moro fez muito bem em mostrar tudo aquilo que a gente vinha dizendo, a intenção clara, deliberada, proposital de golpear a Lava Jato. Tanto é assim que Lindbergh foi um dos senadores que tentaram, sem sucesso, votar com urgência e sem qualquer discussão o pacote pró-corruptos, no qual a Câmara dos Deputados havia transformado as 10 medidas originais contra a corrupção. E a Câmara havia feito isso com a votação de 100% dos deputados do PCdoB e 98% dos deputados do PT de Lindbergh. Esses mesmos partidos que diziam que o impeachment era um golpe para frear a Lava Jato, como se eles próprios não tivessem esse interesse. O pacote pró-corruptos, que incluiu também medidas sobre supostos abusos de autoridade, é uma coisa. O projeto de lei específico sobre supostos abusos de autoridade é outra. É hora de os brasileiros mostrarem nas ruas o seu repúdio a esse ataque cínico em várias frentes aos juízes, procuradores e promotores honestos que lavam a jato a alma desse país.
destacando a importância desse trabalho realizado pelo juiz Sérgio Moro na condução desse processo. Temos que reconhecer que se trata de uma atividade extremamente complexa, desafiadora. Pode aqui ou acolá ocorrer um equívoco ou outro de interpretação, mas tem-se que reconhecer que é um trabalho singular, peculiar, por todos os títulos. E eu falo, acredito, nesse contexto, não em meu nome pessoal, mas em nome, acredito, do próprio Supremo Tribunal Federal. Trata-se realmente de um trabalho magno, digno de todos os encômios.